Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. Oi, galera linda, bom dia! Bem-vindos a mais um episódio Oiê. desse Tudo nosso bem? podcast. Tudo bem, amores? Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Então, estamos aqui de novo, né? Vamos lá para mais um episódio do Não Dá Pra Desouvir. Pois é, hoje nós vamos falar sobre liberdade, controle ou simplesmente dúvida. Peraí, vamos explicar isso direito? Porque é só o título. Liberdade, controle ou simplesmente dúvida? Me fala se você não anda com isso na mente. Porque nós temos falado bastante sobre liberdade em vários programas e podcasts. Além das aulas do curso A Verdade Presencial, claro. E nós temos falado de maneira bem profunda. Né, Cauim? Você tem falado sobre liberdade muito. E a galera tem estado muito com isso na mente. Bastante, assim. Na intenção de realmente treinar e assumir o fato de que somos livres. Na história da humanidade já se falou muito, muitos filósofos falaram sobre isso, muita gente falou sobre liberdade, mas eu acho que está na hora de entender o que é liberdade. Realmente, sim, né? porque, E assumir porque que somos livres. Né? Essa é uma grande chave. Né? Nesse treino, né? Eu preciso te contar uma coisa, Cauim. Nesse treino, é muito comum as pessoas se depararem com situações, assim, onde surgem dúvidas do tipo: o que é liberdade e o que é controle? Né? Por isso o título desse podcast: liberdade, controle ou simplesmente dúvida? O que é liberdade e o que é controle? Tipo, eu vou fazer isso vai ser desse jeito porque eu sou livre para fazer assim? Ou eu vou fazer desse jeito porque eu estou impondo o meu controle aqui, né? Ou então, essa minha ação é disponibilidade, confiança? Ou é abrir mão de algo que eu quero para depois confirmar que eu não sou livre? Entende? É liberdade ou é confirmação de crença? Percebe? São muitas dúvidas, entendeu? Quando a gente vai treinar isso, fica muita dúvida. E como saber se eu estou treinando direito? Como saber se é liberdade mesmo isso que eu estou exercendo? Afinal, qual é a diferença entre ser livre e querer as coisas sobre o meu controle individual? Então, as pessoas entram nessas dúvidas, né? E elas ficam nessas dúvidas. Só que assim, quando as pessoas começam a falar sobre essas coisas, elas estão sempre falando a partir de onde elas estão vendo, de onde elas estão acostumadas a ver, de onde elas estão acostumadas a transitar, de onde elas estão acostumadas a pensar em cima do jeito delas pensarem mesmo, né? Só que é o seguinte: sim, essas dúvidas acontecem. Sim, a gente percebe que essas dúvidas acontecem e todo mundo que vai passando por esses processos, chega uma hora que acontece esse tipo de dúvida mesmo. Mas, afinal de contas, vamos olhar isso direitinho. Afinal, onde está a dúvida? Quando você começa a ficar com muita dúvida, dá uma olhadinha no seguinte: onde está a dúvida? Onde nasce a dúvida? Qual é a origem da dúvida? Qual é a natureza da dúvida? Qual é o ambiente mental onde a dúvida acontece? Entendeu? Eu entendi absolutamente. Então, absolutamente, gente. Eu acho que vocês também já entenderam, né? Então, onde é que tá? Qual é o ambiente mental da dúvida? Será que liberdade e dúvida residem no mesmo endereço? Né? Isso, porque será? Quando você, acho que já. Quando você está com muita dúvida, já para aí, né? Será que liberdade e sensação de dúvida são conciliáveis, né? Né? São coisas que estão no mesmo endereço ou são coisas de natureza inconciliáveis? Porque quando você está com dúvida, você está num lugar da mente onde você não tem dúvida só desse assunto. Não, você tem dúvida, Você tem dúvida, pronto. É o estado mental de dúvida. Isso. Não é o estado mental de liberdade. Não é o estado mental. Será que quem está em estado de dúvida está em contato com a liberdade? Não, porque assim, você entra em dúvida quando você acha que aquilo que é pode não ser. Olha que louco, ó. Quando você está num lugar da mente onde você admite que algo é real e que o que não é real não é real, ok. Então, peraí, então isso é real e isso não é real. E se não é real, não é nada. Mas por que a dúvida, né? Então, ok. Afinal de contas, quando você está comprometido com a verdade, o que não é verdade
Só não é nada. Porque, será que o estado de dúvida é o estado onde reside a verdade do que somos? Então, essa... É claro que não. A coisa começa aí. Então, como é que a gente pode pensar em verdade e em dúvida ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas confundem liberdade com, assim, ó, isso é verdade porque corresponde com a realidade, agora eu sou livre para fazer outra coisa. Entendeu? Eu sou livre para inventar uma coisa, aí eu vou para um outro lugar, onde eu fico imaginando coisas que, se a realidade não fosse como é, seria outra coisa. Mas aí dentro disso que eu inventei, aí tem um monte de dúvidas. Mas a dúvida só acontece no lugar onde a realidade não está. Porque onde a realidade está, ela está. Qual é a dúvida? A verdade e a realidade tem uma sensação de certeza, né? Não tem sensação de dúvida. Sim, se é. Cadê a dúvida? Ao entrarmos em contato com a verdade, onde que ficaria a dúvida, né? Ok? Aliás, o segundo programa, A Verdade Está no Ar... É verdade! Agora que eu estou me lembrando. A Dúvida Existe. A Dúvida Existe? É mesmo! É o programa número 2. Isso. Se chama A Dúvida Existe. Ok. O primeiro programa foi uma apresentação do A Verdade Está no Ar e tal, blá, blá, blá. O segundo programa, que é quase o primeiro, né? O título do programa é A Dúvida Existe? Quando você está dentro do que é, simplesmente é. Quando você começa a ficar em dúvida, é porque você não está vendo as coisas como são. Aquilo que as coisas são, elas simplesmente são e pronto, ok? Então, assim, como é que a gente pode pensar em verdade, olhar para as coisas que são e ter dúvida ao mesmo tempo, ok? Então, assim, quando a gente entra em contato com a verdade, é impossível você ficar em dúvida. Por quê? Olha, não seria a nossa liberdade o nosso estado natural de existir? Não seria a nossa liberdade o nosso estado natural de existir? Não seria a liberdade o nosso estado verdadeiro de existir? Se a liberdade reside no nosso estado natural e verdadeiro de existir, como nós poderíamos então, nesse estado, ter dúvidas diante da verdade sobre o nosso estado natural? Se é o nosso estado natural de existir e isso é a nossa realidade, a gente está olhando para uma coisa que é e pronto. E assim, se a verdade não tem opostos ou diferentes, porque diferente da verdade, o oposto da verdade é mentira. Mentira não existe. Se a verdade não tem opostos e nós estamos diante da verdade sobre o nosso estado natural de existir, e a verdade é única, cadê a dúvida? Não, mas se o nosso estado natural é também o endereço da nossa liberdade, o que me impede então de exercer a verdade? Então, se a verdade não me deixa dúvidas e eu sou verdadeiramente livre, então onde é que está a sensação de medo de não ser livre? Sabe? Medo de não ser livre para viver o que verdadeiramente me traz felicidade, paz. Por que nós teremos dúvidas diante de assumir a nossa liberdade? Por que tanta dúvida diante do assumir da nossa liberdade? Será que para ser livre eu preciso impor o que eu quero? Será que isso é ser livre? Impor o que eu quero? Como que eu posso ser livre, Cauê? Como é que eu posso ser livre sem controlar? Acho que essa é a grande dúvida de todo mundo, entendeu? Como é que eu posso ser livre sem controlar para que tudo saia do meu jeito, sem correr o risco que alguém desvie o rumo das coisas para um resultado que eu não quero, que eu não queria, entendeu? Sabe? Porque assim, nós estamos todos, né, dentro de um cenário direto ou indiretamente. Então, como não ser prejudicado na minha liberdade pela decisão de outras pessoas que estão ligadas a mim e que muitas vezes estão envolvidas nos mesmos projetos? Eu tenho certeza que todo mundo pensa isso. E assim, tipo, e se eu quiser uma coisa e essa pessoa quiser outra, eu tô dentro do mesmo projeto com uma pessoa, né? As pessoas ficam com esse tipo de dúvida. E se eu tô dentro do mesmo projeto com a pessoa, né? Aí, como é que eu posso ser livre sem impor o que eu penso, sem controlar tudo da minha forma? Sem querer controlar tudo da minha maneira. Assim, como que o que eu quero vai acontecer se eu não controlar, né? Uhum. O que tem a ver a liberdade? A pessoa quer outra coisa, tá dentro do mesmo projeto. Onde vai a minha liberdade? Onde acaba a minha liberdade? Onde começa a sua? Se você quer uma coisa... Se depender de você, a coisa vai para um lado. Se depender da outra pessoa, a coisa vai para o outro lado. Isso. Né? Isso, então, é a liberdade de quem que prevalece? O marido, então, eles compram a casa, tem um terreno grande lá atrás da casa, lá no quintal da casa. Aí o cara fala assim, vou fazer um campo de futebol aqui, uma quadra de futebol. A mulher fala, não, vou fazer uma piscina. Fazer uma piscina, óbvio.
e só tem um terreno. Fazer uma quadra de tênis ou fazer uma piscina. Fazer um campo de futebol ou fazer uma piscina. Quem é livre no caso, né? Onde, né? É a liberdade dele ou a liberdade dela? Como é que vai fazer? Gente, pelo amor de Deus, isso tem que ter uma solução. Ok. Então, vamos lá. Então, talvez a primeira pergunta a ser feita porque assim, será que a pergunta é, e aí, faz piscina ou faz quadra? Né? Porque se fizer piscina, o cara vai falar, pô, mas eu vou ter que abrir mão da quadra. Se fizer quadra, ela talvez diga, mas eu vou ter que abrir mão da piscina, mas tudo bem, eu gosto dele, vai fazer o quê? Eu fico sem a piscina e... prefiro ficar sem piscina e ficar com ele, né? Deixa ele jogar o futebol dele, pelo menos tem um marido. Mas aí, de qualquer maneira, tem uma sensação de perda. Sim. Se perder o marido ou perder a piscina, tem sensação de perda, ok? Não importa. Será que o lugar da verdade traz algum tipo de sensação de perda? Essa é a questão. Então, talvez a primeira pergunta que tem que ser feita é: como eu posso sair da dúvida? Sim. Como que eu posso viver na certeza de que eu estou no caminho do real discernimento sem perder minha liberdade? Como discernir se é piscina ou se é quadra? Dessa maneira, enquanto as pessoas pensarem dessa maneira, esse negócio não tem saída. Não tem saída. Vai sempre parecer que alguém infringiu a liberdade de alguém. Sim. Alguém perde, alguém ganha. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Que é um grande jogo de confirmação de que é possível não ser livre. Sim, e de que é possível perder, ou de que é necessário sacrificar uma coisa para ter outra. Ou se para eu ter o que eu quero, eu tenho que exercer controle. Ok. Então vamos lá. Então assim, primeira pergunta, como sair da dúvida? Como eu posso sair da dúvida? Então, você precisa primeiro perceber que você não está no âmbito da certeza. Você começar a perceber a sensação de dúvida, né? Isso, você está no âmbito da dúvida. Que endereço que é esse? Onde mora a dúvida? Onde mora a dúvida não mora a certeza. Onde mora a dúvida não há verdade, porque a verdade não é ambígua. E onde mora a dúvida não tem liberdade também. Isso. É a certeza que a pessoa tem que ter. Onde mora a verdade, mora também a sua liberdade, porque a sua liberdade é verdadeira. Então, ok? Galera, eu preciso contar uma coisa. Existe um grande balizador para saber qual é o motivador da sua ação, tá? Se eu quero isso, eu quero aquilo, que ação que eu tenho que tomar, que decisão eu tenho que tomar. Tem um grande balizador para saber qual é o motivador da sua ação. Ele se chama sensação-resultado, né? Por exemplo, você já prestou atenção na sensação-resultado de uma ação ou de uma decisão? Ou até de uma possibilidade de decisão, sabe? A sensação-resultado final disso. A sensação-resultado foi o motivador da decisão ou da ação. Tudo que você queria era justificar aquela sensação, ponto, né? Ok. Entendeu? Por exemplo, você fez a coisa de um jeito que aconteceu o que você queria e tem uma sensação resultado. A sensação resultado era a sua meta. Sim. O desejo de confirmar aquela sensação. Não era liberdade. Não, e não é nem piscina e não é quadra, não é nada disso. Não, é confirmação de uma sensação. Entendeu? Não é piscina, não é quadra, nem liberdade é. É só uma sensação que você traz consigo e você acha um jeito de colocar essa sensação dentro de uma situação que parece que aquela sensação veio daquela situação. Então, você fica confirmando aquilo que você sente através das cenas, ok? Porque se o nosso estado natural de existir é também um estado de paz, então se a sensação resultado foi diferente de paz, o direcionador da decisão ou da cena não foi o estado natural de existir. Sim. E foi, sim, alguma crença relacionada àquela sensação resultado. A crença foi o direcionador. Sim, porque a crença resulta na sensação. Não foi a liberdade o motivador. Não, porque o estado natural, a liberdade e a paz é um outro endereço, ok? Quando nós estamos comprometidos, então, com a verdade sobre o que nós somos, a sensação não é de conflito interno. Então, assim, peraí. Ou então, tem que começar bem mais para trás. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu compromisso? Porque, assim, a sensação resultado
ela também está na hora que você está decidindo. Então, se você percebe o estado de dúvida, logo você percebe a sensação que você está buscando e você consegue começar a discernir se você está em estado de liberdade ou se você está em estado de dúvida. Mas, então, só que no começo de tudo, Porque precisa olhar quando você muito bem. Está comprometido com a verdade, a sua sensação não é de conflito interno. Isso, mas tem que ser sincero com isso. Tem que observar, tem que começar uma auto-observação verdadeira. Sim, eu estou comprometido com o quê? Porque as pessoas olham para o cenário e elas parecem que elas estão comprometidas com o cenário. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu quero feijoada ou eu quero estrogonofe. Parece que a dúvida está nas coisas, mas a dúvida está no seu estado. De onde parte a sua dúvida no lugar onde você está atuando, e aquelas coisas que estão acontecendo não tem nada a ver com nada. É tudo parte de um estado interno que você está, em qual endereço que você está. Se você está no inferno comendo feijoada, é uma feijoada comida no inferno. Se você está no inferno comendo estrogonofe, é um estrogonofe comido no inferno. O seu estado mental, se ele é um estado mental de conflito, você vai fazer qualquer coisa. Não adianta falar para você, não, você quer estrogonofe? Qual estrogonofe? Eu como junto com você. Não, você quer feijoada? Eu como junto com você. Se a sua sensação já estava ruim, qualquer opção você vai exercer a partir daquele estado. Então assim, o estado de conflito é sempre derivado de metas conflitantes. Por isso que tem essa sensação de dúvida, porque são metas conflitantes, né? Conflitantes entre o que a sua natureza te pede e o que você inventa que quer, mesmo não tendo nada a ver com a sua natureza, onde reside também a sua real vontade. Então, porque no lugar onde reside a sua real vontade é um lugar que tem a ver com a verdade sobre você. E lá está tudo bem. Se o nosso estado natural de existir é um estado de paz, e isso é mesmo, e a dúvida não é um estado de paz, e a dúvida nunca será um estado de paz, podemos perceber que, quando estamos em estado de dúvida, não estamos em contato com o que é natural em nós. E dúvida é também conflito, ok? Então, assim, se você prestar atenção em seu estado interno diante das decisões, ou de possibilidade de decisões, talvez você consiga alcançar um balizador mais confiável para suas decisões, ou para ter uma visão mais clara, mais objetiva dos cenários, né? Onde você tem que constantemente tomar decisões, que é o nosso dia a dia. Desde as decisões que você considera mais simples até as que você considera mais complexas. Mas você vai adquirir um discernimento se você usar esse balizador. Assim, se você não gostou da sensação, não achou a sensação prazerosa e não pretende mantê-la, não tente justificar na cena. Só que assim... porque a pessoa tem que perceber essa sensação antes. Tem que perceber que a decisão está sendo motivada por essa sensação e que ela vai ser a sensação resultado depois, no final. Mas tem que haver muita sinceridade nisso. Esse é o lugar. Porque as pessoas precisam aprender a lidar com a sinceridade mesmo, assim, ela com ela mesma. Se você não gostou da sensação que você sentiu, não queira achou, manter. Se você não achou gostoso... não fica defendendo a sensação. Isso, tá gostoso? Não tá. Se não tá gostoso, por que você está se defendendo? Porque você está defendendo o que você está sentindo. Se você tiver razão, torça para você não ter razão. Porque se você tiver razão, então a sensação ruim que você está sentindo faz todo sentido. Então, quando você está passando mal, torça para você estar errado, né? Então, assim, você não achou a sensação boa, não pretenda mantê-la, entendeu? Tente sair disso. Não tenta justificar a sensação que você está sentindo em cima da cena. Não, eu estou sentindo porque também é claro que eu vou sentir isso, por causa disso. Se você conseguir explicar, então a cena faz todo sentido. Ok? Você vai conseguir justificar, você vai dar realidade para aquilo que você está sentindo e também vai achar que essa sensação é justa em cima do que está acontecendo. Entende? Se você conseguir justificar a sensação na cena, você estará dando realidade para essa sensação. E também vai achar que ela é justa, porque a cena está justificando. E o que vai acontecer? Vai continuar. A sensação vai continuar. E essas cenas vão se repetir com essa mesma sensação. Sim, se a sensação continua, você vai justificar essa sensação em outros cenários. Então, assim, assumir a nossa real liberdade é olhar para todos os cenários a partir do que realmente somos. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que olhar para o cenário. Primeiro você olha para aquilo que é verdade sobre você,
e depois você olha para o cenário. É o reassumir da verdade sobre o que nós somos. E a partir dessa visão, a partir da visão de onde nós somos e desse contato com o que nós somos de verdade, a partir daí eu vou olhar para qualquer cenário e ver tudo com absoluta clareza. Porque a partir desse estado tudo fica muito claro e as dúvidas somem. Podendo, a partir daí você vai poder discernir entre as infinitas possibilidades, porque são infinitas possibilidades em qualquer cenário. Você vai conseguir discernir qual é a verdade sobre a otimização do verdadeiro e do mais otimizado caminho. É porque o verdadeiro caminho, ele não está separado de ninguém. Todo mundo tem acesso a isso, né? E, portanto, não é uma condição na qual as minhas decisões possam ser individuais, entendeu? É um caminho de todos. Então, para tomar uma decisão, você vai ter que considerar todos. Porque ninguém está separado. As decisões não podem ser individuais e descontextualizadas, né? Sem considerar o contexto. Quando você está olhando para uma pessoa, você tem que olhar que essa pessoa, ela faz parte de um universo, ninguém está separado de nada. Parece que a decisão está só localizada ali, mas tem que ser uma visão mais ampla, mais universal. São decisões que levem em conta, que não só levem em conta os meus pensamentos, tipo assim, eu quero feijoada, eu quero estrogonofe, e ninguém mais tem a ver com isso, entendeu? Essa minha decisão é muito minha e não tem nada a ver com ninguém. As coisas não funcionam assim. Não. Entende? Essas decisões que só levam em conta os meus pensamentos privados, descontextualizados, preocupados e baseados em sensações de defesa, de interesse, que eu imagino serem somente meus, isso não é o verdadeiro caminho, né? Porque não está considerando as outras pessoas. É uma decisão muito fechada em si mesmo e não considera todo o contexto, ok? Precisa entender isso. Todos os meus reais interesses estarão sempre, necessariamente, em conexão com os interesses de todos que compartilham comigo uma única vida. A vida é única, a vida que está em todos é uma única vida. Todos fazem comigo uma jornada, cada um ao seu tempo e da sua forma, mas todos seguem um caminho que inevitavelmente gera resultantes, sabe, que nos conectam, que nos unem, direto ou indiretamente, sabe, fazendo com que a gente se reencontre, sabe, de uma forma não casual. Nunca é casual. Uma forma sincrônica, né? Não importa. Sempre... Um está aqui, outro está do outro lado do mundo, mas nada está separado. Não é acaso. E, de alguma forma, as pessoas se encontram e nada é ao acaso. Em algum lugar do tempo e do espaço, as pessoas se reencontram. Sim, porque estão todos interligados. Mas, de qualquer forma, estão todos ligados e se utilizam de meios compartilhados para uma única e verdadeira meta, para o qual todos se destinam, chamada realidade. Ainda que as pessoas não tenham consciência disso, todos estão ligados nessa meta. Ok, todos estão compartilhando a mesma história, o mesmo espaço-tempo, o mesmo espaço global. Independente dos caminhos escolhidos no tempo e independente das estruturas mentais nas quais nós acreditamos e nas quais nós nos apoiamos, a verdade continua sendo única para a existência de todos, porque todos nós pertencemos a uma única e mesma realidade, que é indivisível, que é inseparável e onde Deus apenas compartilha com todos nós a sua própria vida, a sua eterna vida, que é a mesma em Deus, que é a mesma vida em todos. Ok, amores, okay? Então assim, liberdade tem a ver com essa sensação de pertencimento de uma realidade, onde está a sua real liberdade. Então, na hora de tomar uma decisão, de agir, presta muita atenção na sensação que está te motivando isso. E você não vai mais ter dúvidas. E é importante olhar para isso na prática, porque na hora de escolher uma coisa, um quer uma coisa, outro quer outra, só que precisa saber que todos estão indo para o mesmo lugar. O que é que realmente... Existe uma verdade que acelera o caminho de todos. Existe uma solução ideal que é benéfica a todos. Isso. E isso contempla a liberdade de todos. Sim. E nesse lugar não há perdas para ninguém. Todos ganham. Isso. Porque nós somos a mesma vida. Isso. Eterna em Deus. Estamos indo todos para o mesmo lugar. E lá, esse lugar é feliz. Nisso está a nossa confiança. Ok? Ok? Então tá bom. Então agora... Espero que tenha ficado claro. Treinem. Tem uma semana para você treinar
Presta atenção, tá bom? Ok? Fique atento. Então, boa semana para vocês, bom treino, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E saibam, estamos todos indo para o mesmo lugar. É isso aí. Um beijo. Um beijo.